Anne de Wind Poplars. Capítulo 2. Trechos de várias cartas da mesma remetente para o mesmo destinatário. 26 de setembro. Sabe onde eu vou ler suas cartas? No bosque do outro lado da estrada. Há um pequeno vale onde o sol sarapinta as samambaias. Um córrego o cruza. Eu me sento em um tronco retorcido coberto de musgo, próximo a uma linda fileira de jovens bétulas. De agora em diante, quando eu tiver certo tipo de sonho, um sonho verde e dourado, raiado de vermelho, o sonho dos sonhos, vou satisfazer minha imaginação com a crença de que ele é oriundo do meu vale secreto, fruto de minha união mística entre as bétulas mais esguias e etéreas e o córrego murmurante. Eu adoro sentar naquele lugar e ouvir o silêncio do bosque. Já parou para pensar em quantos tipos diferentes de silêncio existem, Gilbert? O silêncio das florestas, da costa, dos prados, da noite, das tardes de verão. São todos distintos por causa dos diferentes tons suaves que os alinham. Tenho certeza de que, se eu fosse totalmente cega e insensível ao calor e ao frio, perceberia facilmente onde estou pela qualidade do silêncio ao meu redor. As aulas começaram há 2 semanas e eu já consegui me organizar. Porém, a senhora Braddock estava certa. Os Pringle são um problema para mim. Eu ainda não sei exatamente como vou resolvê-los. Apesar do meu trevo da sorte, como a senhora Braddock disse, eles são dóceis como carneirinhos e tão imprevisíveis quanto. Os Pigling são do tipo de clã onde todos estão sempre brigando e interferindo na vida um do outro, mas se unem quando o assunto é uma pessoa estranha. Cheguei à conclusão de que há apenas 2 tipos de pessoas em Sunshine, aquelas que são da família Pigling e aquelas que não são. Minha sala de aula é cheia de Pigling, e boa parte dos alunos de outras famílias também possui o sangue dos Pigling. A chefe do grupo parece ser Jane Pigling, uma pirralha de olhos verdes que poderia ser o retrato de Beckley Sharp aos 14 anos. Creio que ela está organizando deliberadamente uma campanha sutil de insubordinação e desrespeito, que não vai ser fácil de lidar. Ela é hábil em fazer caras irresistivelmente cômicas, e quando ouço risos abafados ecoando pela classe enquanto estou de costas, sei perfeitamente quem as provocou, apesar de ainda não ter conseguido flagrá-la no ato. Mas é inteligente, também, aquele diabrete. É capaz de escrever redações que não estão muito longe da literatura e é brilhante na matemática. Ai de mim, tudo que diz ou faz tem uma espécie de centelha, e o seu senso de humor teria um laço de união entre nós duas, se ela não tivesse começado odiando-me. Pelo visto, temo que ainda vai demorar muito para Jane e eu consigamos rir juntamente de alguma coisa. Mira Pine, prima de Jane, é a beldade da escola e aparentemente carece de cérebro. Ela diz alguns absurdos divertidos, como hoje, por exemplo, quando falou na aula de histórias que os índios achavam que Champlain e seus homens eram deuses ou criaturas inumanas.
Socialmente, os Piglin são o que Rebecca Jean chama de elite de Sunshine. Já fui convidada para o jantar na casa de 2 deles, pois é de bom tom convidar uma nova professora para jantar, e os Piglin não se omitiriam diante de um gesto desses. Noite passada, eu fui à casa de James Piglin, o pai de Jen. Ele parece um professor universitário, mas na verdade é estúpido e ignorante. Falou bastante sobre disciplina, batendo na toalha da mesa com um dedo cuja unha não estava impecável. Ocasionalmente, cometendo atrocidades com a gramática. A escola secundária de Sunshine sempre precisou de uma mão firme, de alguém com experiência, de preferência um professor. Ele temia que eu fosse pouquinho jovem demais. Uma falha que o tempo logo corrigirá. Disse a ele com pesar. Eu não falei nada, pois, se tivesse respondido, talvez fosse me arrepender. Assim, fui dócil, como um carneirinho, com qualquer um dos Piglin, e conformei-me em apenas encará-lo placidamente e pensar comigo mesma, seu velho intratável e preconceituoso. Jen deve ter herdado a inteligência da mãe, de quem eu acabei gostando. Jen, na presença dos pais, era um exemplo de decoro. Todavia, apesar das palavras educadas, seu tom era insolente. Cada vez que dizia "Senhorita Shirley", esforçava-se para que soasse como um insulto. E toda vez que olhava para o meu cabelo, eu sentia como se ele fosse da cor de uma cenoura. Nenhum Piglin, com toda certeza, jamais admitiria que ele é castanho avermelhado. Gostei muito mais da família de Morton Piglin, ainda que ele nunca realmente preste atenção no que os outros dizem. Ele fala alguma coisa e então, enquanto você responde, ele está ocupado demais elaborando o próximo comentário. A senhorita Stephen Piglin, a viúva Piglin, Sunshine é abundante em viúvas. Enviou-me uma carta ontem, uma carta amável, polida e venenosa. Millie tem lição de casa demais. Millie é uma criança delicada, que não deve se fadigar. O Sr. Bell nunca lhe passava deveres de casa. Ela é uma criança sensível, que precisa ser compreendida. O Sr. Bell a compreendia tão bem. A Sra. Stephan está segura de que eu também conseguirei, se tentar. Não duvido que a Sra. Stephan ache que eu fiz o nariz de Adam Piglin sangrar durante a aula, motivo pelo qual o garoto teve que voltar para casa. E eu acordei noite passada e não consegui dormir novamente, porque me lembrei de um i que não pontuei em uma questão que escrevi no quadro negro. Tenho certeza de que Jen Piglin notou e que um cochicho circulará pelo clã a respeito disso. Rebecca Jean diz que todos os Piglin vão me convidar para jantar, exceto a senhora de Maplehurst, e que depois o clã me ignorará para sempre. Como são a elite. Isso pode significar que serei banida da sociedade de Sunshine. Bem, veremos. A batalha já começou, mas ainda não foi ganha nem perdida. Mesmo assim, estou triste com a situação, pois não é possível argumentar com o preconceito. Ainda sou a mesma que era quando criança. Não suporto a ideia
de que não gostem de mim. Não é lisonjeiro pensar que as famílias da metade dos meus alunos me odeiam, e por algo que não é culpa minha. É a injustiça que me machuca. Aí seguem mais exclamações. Algumas exclamações de fato aliviam nossos sentimentos. Com exceção dos Pigli, gosto muito dos meus pupilos. Alguns são espertos, ambiciosos e esforçados, com um interesse genuíno em aprender. Larry Allen está pagando pela moradia, realizando serviços domésticos na pensão onde está hospedado, e não tem nenhum pingo de vergonha disso. E Sophie Sinclair percorre os 10 quilômetros de ida e de volta todos os dias no pelo da velha égua cinza do pai. Isso é o que chamo de determinação. Se eu conseguir ajudar uma garota como ela, que importância terá os Pigli? O problema é que se eu não conseguir conquistar os Pigli, não terei muitas possibilidades de ajudar ninguém. Entretanto, eu amo Wind Poplars. Não é uma pensão, é um lar. E todos gostam de mim, até mesmo Dusty Miller, embora às vezes ele me rejeite, sentando-se deliberadamente de costas e lançando olhares ocasionais por cima do ombro para checar a minha reação. Eu não faço muito carinho nele quando Rebecca Jean está por perto, porque isso realmente a irrita. De dia, ele é um animal caseiro, manso e meditativo. De noite, entretanto, é uma criatura decididamente esquisita. Rebecca afirma que é porque ele nunca tem permissão para ficar fora depois que anoitece. Ela odeia ter que sair no quintal para chamá-lo, pois diz que todos os vizinhos riem dela. Rebecca Jean o chama de maneira tão intensa e retumbante que os seus gritos de bichano, bichano, bichano podem ser ouvidos por toda a cidade em noites serenas. As viúvas teriam um acesso de raiva se Dusty Miller não estivesse em casa na hora em que fossem para a cama. Ninguém sabe o que já passei por causa daquele gato. Ninguém. Rebecca me garantiu. Não terei problemas com as viúvas, pois gosto delas mais e mais a cada dia. A tia Kate não aprova a leitura de romances, mas informou que não pretende censurar meu material de leitura. A tia Shanty ama romances. Ela os guarda em um esconderijo, depois de contrabandeá-los da biblioteca, juntamente com um baralho para jogar paciência e tudo mais que ela não quer que a tia Kate veja. O esconderijo fica no assento de uma cadeira, que só a tia Shanty sabe que é mais do que uma cadeira. Tenho fortes suspeitas de que ela compartilhou o segredo comigo porque deseja que eu auxilie com o contrabando mencionado. Não há necessidade alguma de esconderijos em Wind Poplars, pois eu nunca vi uma casa com tantos armários misteriosos. Muito embora, verdade seja dita, Rebecca Jean não permita que sejam misteriosos. Ela os limpa frequentemente, de cabo a rabo. Uma casa não se limpa sozinha, alega com pesar quando alguma das viúvas protesta.
Estou certa de que ela não faria rodeios se encontrasse um livro ou um baralho. Ambos são um horror para sua alma ortodoxa. Rebecca Jean diz que cartas são os livros do demônio e que os romances são ainda piores. A única coisa que Rebecca lê, além da Bíblia, são as colunas sociais do jornal Guardian de Montreal. Ela ama entreter-se com as casas, a mobília e as atividades dos milionários. Rebecca divagou. Imagine só como é afundar em uma banheira dourada. Entretanto, ela é um encanto, pois apareceu com uma velha poltrona confortável de brocado desbotado, que se molda perfeitamente ao meu corpo, e anunciou: "Esta é a sua poltrona. Nós a conseguimos para você." E ela não permite que Dusty Miller durma nela, para evitar que a minha saia de dar aula fique cheia de pelos, o que daria aos Piglet motivo para falar de mim. As três ficaram muito interessadas no meu anel de pérola e no que ele representa. A tia Kate me mostrou sua aliança de noivado. Ela não a usa mais porque ficou muito pequena, com turquesas incrustadas. Mas a pobre tia Shanty confessou com lágrima nos olhos que nunca havia usado o anel de noivado. O marido dela considerava isso um gasto desnecessário. Ela encontrava-se no meu quarto, na ocasião, banhando o rosto com um soro de leite coalhado, e faz isso todas as noites para preservar a compleição, e pediu que eu jurasse guardar segredo, porque não queria que a tia Kate descobrisse. Então tia Shanty disse certa noite: ela acharia que é uma vaidade ridícula para uma mulher da minha idade. E tenho certeza que Rebecca Jean acredita que mulheres cristãs não devam tentar ser bonitas. Eu costumava esgueirar-me até a cozinha depois que Kate pegava no sono, mas sempre ficava com medo de que Rebecca Jean aparecesse. Ela tem a audição de um gato, até mesmo quando está dormindo. Se ao menos eu pudesse vir aqui todas as noites fazer isso. Ah, muito obrigado, minha querida. Descobri algumas coisas sobre os nossos vizinhos, que moram em Evergreen. A senhora Campbell, que é uma Piglet, tem 80 anos. Ainda não a vi, mas pelo que pude entender, é uma senhora idosa e austera, que tem uma empregada, Martha Monkman, que é quase tão anciã e taciturna quanto a patroa. Todos se referem a ela como a ajudante da senhora Campbell. E a bisneta, a pequena Elizabeth Grayson, vive com ela. Elizabeth, que eu não vi nos últimos 15 dias em que estou aqui, tem 8 anos e vai à escola pública pelo caminho de trás, um atalho através dos quintais da casa, de forma que eu nunca a encontrava, indo ou voltando. A mãe dela, que é falecida, era neta da senhora Campbell e também fora criado pela senhora, já que os pais delas também haviam morrido. Ela casou-se em um tal de Pierce Grayson, um Yankee, como diria a senhora Rachel Lynde. Ela morreu quando Elizabeth nasceu, e quando Pierce Grayson teve que deixar a América de imediato para cuidar da filial de sua empresa em Paris, a criança foi mandada à casa da velha senhora Campbell. Segundo contam, ele não suportava olhar para ela, porque o bebê havia custado a vida da mãe,
e por isso nunca lhe dava atenção. É claro que isso pode muito bem ser pura fofoca, pois a senhora Cupel e a ajudante nunca falavam dele. Rebecca Jean afirma que elas são muito severas com a pequena Elizabeth, que não se dá muito bem com elas. Rebecca afirmou que ela não é como as outras crianças e é muito madura para os seus 8 anos. Certa vez, disse para Rebecca, supunha que você está pronta para se deitar, então você sente uma mordida no tornozelo. E Rebecca Jean continuou, não é à toa que a menina tem medo de dormir no escuro, e elas a obrigam a fazê-lo. A senhora Cupel diz que não quer covardes na casa dela. As duas vigiam a menina como 2 gatos de olho em um rato, e passam o dia todo dando-lhe ordens. Se faz o menor ruído sequer, elas quase desmaiam, e é xiu, xiu, o tempo inteiro. Ainda vão matá-la com tanto xiu, xiu. E o que se pode fazer a respeito? O que, de verdade? Gostaria de conhecê-la. Ela me parece um pouco patética. A senhora Kate alega que ela é bem cuidada, do ponto de vista físico. O que isso realmente quer dizer é que elas a alimentam e a vestem bem. Mas uma criança não vive só de pão. Jamais esquecerei como minha própria vida era antes de vir para Green Gables. Vou para casa na sexta-feira, à noite, para passar 2 dias gloriosos em Avonlea. O único inconveniente é que todas as pessoas que encontrei vão perguntar se estou gostando de dar aula em Sunshine. Mas pense em Green Gables agora, Gilbert, a lagoa das águas brilhantes com a sua névoa azulada, os bordos do outro lado do riacho começando a ganhar tons de vermelho, as samambaias douradas e marrons da floresta assombrada, e o pôr do sol da Travessa dos Amantes, aquele lugar precioso. Meu coração adoraria estar lá agora, com, adivinha quem? Sabe, Gilbert, há momentos em que suspeito fortemente que te amo. Wind Poplars, Rua do Fantasma, Sunshine, 10 de outubro. Honrado e respeitado senhor, é assim que começa uma carta de amor da avó da tia Champ. Não é lindo? Que sensação de superioridade o avô deve ter sentido. Você prefere isso a querido Gilbert, etc. Mas, no geral, acho que estou contente por você não ser o avô, ou um avô. É maravilhoso pensar que somos jovens e que temos nossa vida inteira pela frente, juntos, não é mesmo? Várias páginas omitidas. O bico de pena de Anne, evidentemente, ou não, estava afiado, ou estava cego, ou enferrujado. Estou sentada no assento debaixo da janela da torre, olhando para as árvores, acenando contra o céu cor de ambar e, mais adiante, o porto. Ontem à noite dei um passeio adorável comigo mesma. Realmente tinha que ir para algum outro lugar, pois o ambiente estava um pouco triste em Wind Poplars. A tia Chant estava chorando na sala de estar, porque seus sentimentos tinham sido feridos. A tia Kate estava chorando em seu quarto porque era aniversário da morte do capitão Amasa. E Rebecca Jean estava chorando na cozinha por nenhum motivo aparente. Nunca tinha visto Rebecca Jean chorar. E quando tentei descobrir com diplomacia qual era o problema, ela perguntou com irritação
se uma pessoa não podia desfrutar de uma boas lágrimas quando precisava. Então resolvi dar um passeio a pé dali e deixá-la se divertindo. Saí e fui em direção ao porto. Havia um agradável aroma fresco de outubro no ar, misturado com o delicioso odor dos campos recém-arados. Caminhei e caminhei, até o crepúsculo transformar-se em uma noite enluarada de outono. Estava sozinha, mas não solitária. Tive uma série de conversas com amigos imaginários e pensei em tantas epigramas que fiquei surpresa comigo mesma. Não pude deixar de me divertir, apesar da preocupação com os Pigli. Meu espírito me impele a proferir alguns lamentos com respeito aos Pigli. Detesto admitir, mas as coisas não estão indo bem na escola secundária de Sunshine. Não tenho dúvidas de que uma conspiração foi organizada contra mim. Por exemplo, o dever de casa nunca é feito por nenhum dos Pigli e seus parentes. E apelar para os pais é inútil. Eles são afáveis, educados, evasivos e sei que todos os pupilos que não são da família Pigli gostam de mim, mas o vírus da desobediência está debilitando a moral da sala inteira. Certa manhã, encontrei a minha mesa virada do avesso e de cabeça para baixo. Ninguém sabia quem era o culpado, é claro. E ninguém pôde ou soube me dizer quem deixou sobre a mesa uma caixa de onde saltou uma cobra artificial. Em outro dia, todos os Pigli gargalharam de mim, e suponho que eu tenha ficado muito assustada mesmo. Jane Pigli chega atrasada com frequência, sempre com uma desculpa perfeitamente infalível, dita com polidez e um sorriso insolente. Ela passa bilhetes durante a aula, bem debaixo do meu nariz. Encontrei uma cebola descascada no bolso do meu casaco hoje. Adoraria trancafiar aquela garota e deixá-la à base de pão e água, até que aprendesse a se comportar. O pior, até hoje, foi a minha caricatura que encontrei no quadro negro em uma manhã, feita com giz branco e com cabelo escarlate. Todos negaram a autoria, incluindo Jen, mas eu sabia que ela era a única aluna que poderia ter feito aquele desenho. Estava bem feito. Meu nariz, que, como você sabe, sempre foi meu orgulho e alegria, era curvado para baixo, e minha boca era de uma solteirona avinagrada, que havia passado 30 anos ensinando em uma escola cheia de Pigli, porém, era eu. Acordei às 3 da madrugada naquela noite e estremeci de aflição diante da lembrança. Não é estranho que as coisas que nos afligem durante a noite raramente são ruins, apenas as humilhantes. Todos os tipos de rumores estão correndo por aí. Sou acusada de ter dado nota baixa nas provas de Hatch por ela ser uma Pigli. Dizem que dou risada quando as crianças cometem erros. Bem, de fato eu ri quando Fred Pigli definiu um centurião como alguém que viveu há centenas de anos. Não pude evitar. James Pigli está dizendo que não há disciplina na escola. Disciplina alguma. E um informe está circulando dizendo que fui abandonada quando criança. Estou começando a encontrar o antagonismo dos Piglis em outros lugares, tanto no âmbito social quanto no educacional. Sunshine parece estar nas mãos dos Pigli, e não é à toa que são chamados de família real. Não fui convidada para o passeio organizado por Alice Pigli no sábado passado. E quando o Sr. Frank Pigli lançou a ideia de um chá em prol de um projeto da igreja, Rebecca Jean me informou
que as damas vão construir o novo pináculo. Fui a única garota na igreja presbiteriana que não fui convidada para juntar-se à comissão. Ouvi dizer que a esposa do ministro, que mora em Sunshine, há pouco tempo sugeriu que eu fosse convidada para o coral, mas que foi informada que todos os Pigley detestariam se ela o fizesse. Isso deixaria uma lacuna tão grande que o coral simplesmente não conseguiria seguir em frente. Obviamente, não sou a única professora com problemas com os alunos. Quando os outros mandam seus pupilos para serem disciplinados, como eu odeio essa palavra, metade deles é da família Pigley, só que ninguém se queixa deles. 2 dias atrás, eu mantive Jane, depois da aula, para que terminasse algumas lições que ela havia deliberadamente deixado de fazer. 10 minutos depois, a carruagem de Maspelhut parou diante da escola e a senhorita Ellen apareceu na porta, uma senhora de idade belamente vestida, com um doce sorriso, elegantes luvas negras de renda e um proeminente nariz equilino. Parecia ter saído das gravuras de uma caixa para chapéus de 1840. Lamentava muito, mas poderia levar Jane para casa? Ela ia visitar alguns amigos em Louvain e tinha prometido levar a Jane. A garota sorriu triunfante e tomei consciência, mais uma vez, das forças que estavam direcionadas contra mim. Em meus dias de maior pessimismo, penso que os Pigley são uma mescla da família Soane com os Pye. Todavia, sei que não são e creio que poderiam gostar deles, se não fossem meus inimigos. São, na maior parte do tempo, um grupo franco, alegre e leal. Poderia gostar até da Sra. Ellen. Nunca vi a Sra. Sarah, que faz os 10 anos que não sai da Maplehurst. Rebecca Jean disse com desdém. É delicada demais, ou é o que acredita ser. Mas não há nada de errado com seu orgulho. Todos os Pigley são orgulhosos, mas aquelas duas ultrapassam todos os limites. Devia ouvi-las falar de seus ancestrais, pois o velho pai delas, o capitão Abraham Pigley, era um senhor refinado. Seu irmão, Myron, já não era tanto, mas os Pigley não falam muito dele. De qualquer forma, receio que você passará por maus bocados por causa de todos eles. Pois quando tomam uma decisão sobre alguma coisa ou alguém, não são conhecidos por mudarem de ideia. Mas mantenha a cabeça erguida, senhorita Schiller. Mantenha a cabeça erguida. Já a tia Chant suspirou e disse que gostaria de conseguir uma receita do bolo da senhorita Ellen. Essa já havia prometido várias vezes, mas nunca a enviou. Era uma antiga receita de família, e eles são tão exclusivos com relação às receitas. Em sonhos fantásticos e selvagens, me vejo obrigando a senhorita Ellen a entregar a receita de joelho para tia Chant e fazendo com que Jane tome mais cuidado com a dicção. O que mais me enlouquece é que eu poderia fazer isso facilmente, se o clã inteiro dela não apoiasse suas travessuras. 2 páginas omitidas. Sua serva obediente, Anne Shirley. PS. Era assim que a avó da tia Chant assinava as cartas de amor. 15 de outubro. Hoje, nós ficamos sabendo que houve um roubo do outro lado da cidade na noite passada. Invadiram uma casa e levaram dinheiro e uma dúzia de colheres de prata. Por conta disso, Rebecca Jean foi até a casa do Sr. Hamilton para ver se ele podia emprestar um cachorro. Ela o prenderá na varanda dos fundos e me aconselhou a trancar meu anel de noivado em algum lugar seguro. A propósito, descobri que a Rebecca Jean estava chorando. Ao que parece,
houve uma comoção doméstica. Dusty Miller comportou-se mal novamente, e Rebecca Jean disse à tia Kate que ela deveria tomar providências com aquele gato, pois ele a estava deixando esgotada. Era a terceira vez em um ano que ela sabia que o animal fazia de propósito, mas a tia Kate respondeu que a Rebecca Jean deixasse o gato sair sempre que miasse. Ele não teria motivos para se comportar mal. Rebecca Jean disse que é o fim da picada, consequentemente, lágrimas. A situação com os Piglet está se tornando um pouco mais tensa a cada semana. Encontrei algo muito impertinente escrito em um dos meus livros ontem, e Homer Piglet saiu da casa virando estrelinha por todo o corredor quando a aula terminou. Além disso, também recebi recentemente uma carta anônima repleta de insinuações maldosas. De alguma forma, não culpo Jean pelo livro nem pela carta, pois mais arteira que seja, ela não se rebaixaria a tal nível. Rebecca Jean está furiosa, e estremeço só de pensar no que ela faria com os Piglet se tivesse a chance. O gênio de Nero não se compararia ao dela. Realmente não a culpo, pois, em certas ocasiões, eu adoraria dar a cada um dos Piglet uma boa poção envenenada, ao melhor estilo dos Borgias. Creio que não contei muita coisa sobre os outros professores. Há outros dois. Sabe, a vice-diretora, Catherine Brooke, do primário de George Mackley, do proprietário. Não há muito o que dizer sobre o George. Ele é um rapaz tímido e amável, na casa dos 20 anos, dono de um leve e delicioso sotaque escocês que evoca pastagens com casebres baixos e ilhas enevoadas. Seu avô era da ilha de Chic e se sai muito bem com o proprietário. Ainda o conheço bem pouco, mas gosto dele. No entanto, temo que terei dificuldades para gostar de Catherine Brooke. Catherine é uma moça de cerca de 28 anos, creio eu, embora pareça ter 35. Contaram-me que tinham esperança de ser promovida a diretora, e desconfio que tenha rancor de mim por ter conseguido o cargo. Ainda mais por eu ser consideravelmente mais jovem que ela. É uma boa professora, ainda que tanto autoritária. Não é muito popular, porém não se importa com isso. Parece não ter amigos ou parentes, e vive em uma casa de aspecto triste, na desmantelada ruazinha Temple. Veste-se muito mal. Nunca sai socialmente, e dizem que é mandona. É muito sarcástica, e seus alunos temem seus comentários ácidos. Contam que a maneira como arqueia as sobrancelhas negras e grossas e arranca as palavras os reduzem a pó. Quem dera eu conseguisse fazer o mesmo com os Piglet, porém eu não gostaria de ser respeitada pelo medo, como ela faz, pois quero que os alunos me amem. Apesar do fato de, aparentemente, não ter problemas para deixá-los na linha, ela está sempre mandando alguns deles para mim, especialmente os Piglet. Sei que faz isso de propósito, e tenho a triste certeza que se regozija com as minhas dificuldades, e que adoraria me ver humilhada. Rebecca Jean disse que ninguém consegue fazer amizade com ela. As viúvas já a convidaram várias vezes para jantar no domingo. As boas almas sempre fazem isso com os solitários, e sempre preparam uma apetitosa salada de frango para eles. Mas ela nunca veio. Então elas desistiram, pois, como a tia Kate diz, tudo tem limites. Há rumores de que é muito esperta e que pode cantar e recitar, declamar, como disse a Rebecca Jean, mas que nunca faz nenhum nem outro. Certa vez, a tia Shant pediu para que recitasse no jantar de domingo, e a tia Kate disse que ela recusou de maneira muito rude,
e Rebecca Jean concordou com um mero grunhido. Catherine tem uma voz grave e profunda, quase masculina, que realmente parece um grunhido quando não está de bom humor. É bonita, mas poderia aproveitar melhor esse fato. Tem a pele morena e cabelos negros, magníficos, que estão sempre penteados para o lado oposto da testa alta, presos em um coque desajeitado na base do pescoço. Seus olhos não combinam com o cabelo, já que são de um tom claro de âmbar sobre as sobrancelhas negras. Possui orelhas das quais não deveria se envergonhar de mostrar, e as mãos mais bonitas que já vi. Além disso, tem uma boca bem delineada, mas se veste pessimamente, pois parece ter um dom de escolher as cores e os estilos que não deveriam usar. Verdes escuros, sem graça, e tons de cinza, enfadonhos, quando é muito pálida para tais cores, e listras que tornam a figura alta e esguia dela ainda mais alta e esguia. E sempre parece ter dormido nas roupas que usa. Seus modos são muito desagradáveis, como diria a Rebecca Jean. Ela parece que está sempre procurando briga. Quando passo por ela na escadaria, sinto como se estivesse pensando coisas horríveis de mim. Toda vez que conversamos, ela faz sentir como se estivesse dito algo inadequado. Ainda assim, sinto muito dó dela, mesmo sabendo que se enfureceria se soubesse disso, e não posso fazer nada para ajudá-la, pois ela não quer ser ajudada. Um dia, nós três estávamos na sala dos professores e eu fiz algo que, aparentemente, transgrediu uma das regras não oficiais da escola. Catherine disse de maneira cortante: "Talvez você acredite que está acima das regras, senhorita Shirley." Em outro momento, quando sugeria algumas mudanças que acreditava serem benéficas para a escola, ela disse com um sorriso de escárnio: "Não estou interessada em contos de fadas." Uma vez, quando elogiei o trabalho e os métodos dela, ela disse: "E qual é o inconveniente por trás de todas as belas palavras?" Entretanto, o que mais me irritou... Bem, um dia eu peguei casualmente um livro dela na sala dos professores e, ao reparar na contracapa, comentei: "Que bom que seu nome é escrito com K. Catherine é muito mais instigante do que Catherine, pois o K é uma letra muito mais exótica que o C." Ela não respondeu, mas o próximo bilhete que me enviou estava assinado como Catherine Brooke. Eu ri durante todo o trajeto para casa. Eu desistiria de uma vez por todas de ser amiga dela, se não tivesse uma sensação estranha e indefinível de que, por baixo de todas aquelas asperezas e indolências, ela está faminta por companhia. Por fim, com o antagonismo de Catherine e as atitudes dos Piglet, não sei o que faria se não fosse pela querida Rebecca Jean, por suas cartas e a pequena Elizabeth, pois eu conheci a pequena Elizabeth, e ela é uma doçura. 3 noites atrás, eu levei um copo de leite até o portão do muro, e a própria pequena Elizabeth estava lá, para buscá-lo em vez da ajudante. Sua cabeça alcançava um pouco acima da parte sólida do portão, de forma que seu rosto estava emoldurado pelas eras. Ela é pequena, pálida, tem cabelos dourados e um semblante tristonho. Os olhos que me encaravam à luz do crepúsculo outonal eram grandes, de um castanho flavescente. A cabeleira loira prateada estava repartida no meio, presa por um pente circular
e descia em ondas sobre os ombros. Usava um vestido azul celeste, xadrezinho, e tinha uma expressão de uma princesa da terra dos elfos. Ela apresentava o que Rebecca Jean chamava de um ar delicado, e me passava a impressão de uma criança mais ou menos subnutrida, não no físico, mas na alma. Era mais um raio de luar do que um raio de sol. Perguntei se ela era Elizabeth, e me respondeu que não. Nesta noite, eu sou a Beth, pois hoje amo tudo o que há neste mundo. Fui a Elizabeth noite passada, e amanhã à noite, provavelmente serei Beth. Isso depende de como estou me sentindo. Encontrei uma alma gêmea, como pode ver, e fiquei emocionada no mesmo instante. Eu disse a ela que era muito bom ter um nome que você poderia mudar facilmente, e ainda sentir que é seu, e a pequena Elizabeth assentiu. Ela disse que poderia criar tantos nomes com ele: Elsie, Beth, Bess, Elisa, Libete e Beth. Mas não Lizzie. Nunca se sentia como uma Lizzie. E eu perguntei como poderia. Elizabeth me perguntou depois: acha que é tolice, senhorita Shirley? A vovó e a ajudante acham que é. Eu respondi que não, é nem um pouco. É muito inteligente e admirável. A pequena Elizabeth me estudou com os olhos arregalados por cima da borda do copo. Senti como se estivesse sendo pesada em alguma balança espiritual secreta. E logo percebi que, por sorte, meu peso não era insuficiente, pois a pequena Elizabeth me pediu um favor, e ela não pede favores a quem não gosta. Pediu, timidamente, se eu me importaria de erguer o gato para que ela pudesse acariciá-lo. Dusty Miller estava se esfregando em minhas pernas. Eu levantei, e a pequena Elizabeth estendeu a mão pequenina e fez carinho na cabeça dele delicadamente. Gosto mais de filhotes de gatos do que de bebês, disse ela olhando para mim com um curioso ar de provocação, como se soubesse que eu ficaria chocada, mas que a verdade precisava ser dita, e eu disse que talvez ela nunca tenha tido muito contato com os bebês, e que por isso não sabia como são doces, e depois perguntei se ela tinha um gatinho. Elizabeth balançou a cabeça e respondeu: ah, não, a vovó não gosta de gatos, e a ajudante os detesta. Ela saiu hoje, e é por isso que eu vim buscar o leite. Adoro vir buscar o leite, pois Rebecca Jean é uma pessoa muito amável. E eu perguntei a Elizabeth. Estava chateada por ela não ter vindo esta noite. A menina balançou a cabeça e respondeu: não, você também é muito amável. Tinha vontade de te conhecer, mas estava com medo de que isso fosse acontecer antes que o amanhã chegasse. Ficamos ali conversando, enquanto Elizabeth bebericava o leite, com muito cuidado. E ela me contou sobre o amanhã. A ajudante havia dito que o amanhã nunca chega, mas Elizabeth sabia que não era verdade, pois ele vai chegar, em algum momento. Em uma bela manhã, ela acordará e descobrirá que é amanhã, não hoje, mas amanhã. E coisas acontecerão, coisas maravilhosas. Talvez até ganhe um dia para fazer exatamente o que quiser, sem ninguém para vigiá-la. Embora Elizabeth ache que isso seria bom demais para acontecer, até mesmo no amanhã. Ou talvez ela descubra que há no fim da estrada do porto, aquela estrada sinuosa, como uma víbora vermelha, que leva, segundo Elizabeth, ao fim do mundo. Talvez a Ilha da Felicidade fique lá, e Elizabeth está decidida de que há uma Ilha da Felicidade em algum lugar, onde todos os barcos que nunca voltam estão ancorados. E ela a encontrará quando o amanhã chegar. Elizabeth disse: e quando o amanhã chegar, terei 1 milhão de cachorros e 45 gatos.
Nunca contei isso à vovó quando ela me deixou ter um gato, senhorita Shirley. E ela ficou brava e disse: Não estou acostumada que falem comigo desta forma, senhorita impertinente. Fui mandada para casa sem jantar. Só que eu não tive a intenção de ser impertinente. Eu não conseguia dormir, porque a ajudante disse que conhecia uma criança que morreu durante o sono depois de ser impertinente. Quando Elizabeth terminou o leite, ouvimos algumas batidas rápidas e vindas de alguma janela oculta pelos abetos. Acho que fomos observadas durante todo o tempo. Minha pequena elfa correu e seus cabelos dourados cintilaram por entre as fileiras de abetos até desaparecerem. Quando contei minha aventura a Rebecca Jean, foi de alguma forma ela se qualifica como uma aventura. Gilbert. Ela disse que Elizabeth é uma criatura sonhadora e que um dia havia perguntado: Você tem medo de leões, Rebecca Jean? Nunca vi um. De forma que não posso dizer ao certo. Rebecca respondeu: Haverá um monte de leões amanhã, disse Elizabeth, mas serão leões belos e amáveis. Criança, você não vai virar um par de olhos se continuar me encarando desse jeito. Rebecca Jean disse que a menina olhava através dela, como se estivesse vendo algo no amanhã dela. Estou tendo pensamentos profundos, Rebecca Jean, disse Elizabeth, e Rebecca Jean disse que o problema dessa criança é que ela não ri muito. Recordei que Elizabeth não riu durante a nossa conversa. Creio que ela não aprendeu como fazer isso. Aquela casa grande é tão silenciosa, solitária e desprovida de risadas. Parece tediosa e melancólica. Até mesmo agora, quando o mundo é uma explosão de cores outonais. A pequena Elizabeth escuta muitos sussurros perdidos. Acho que uma das minhas missões em Sunshine será ensiná-la como rir. Sua terra e leal amiga, Anne Shirley.